todas, todes e todos. Meu nome é Paula Mastroberti e eu sou professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou falar sobre o processo de criação de uma narrativa gráfica da minha autoria e que ainda está em andamento, derivado de uma pesquisa desenvolvida durante o meu mestrado e o meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Letras, e cujo corpus foi Peter and Wendy, de James Matthew Barry, suas edições e suas repercussões junto ao leitor brasileiro. A minha tese de doutorado foi publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul com o apoio do CNPq. Aqui nós temos, então, a capa dessa publicação da minha tese e, ao lado, nós temos a primeira edição de Peter and Wendy, publicada em 1911, com ilustrações de F.D. Bedford. E agora nós vamos ver se Peter Pan é uma história em quadrinhos para meninas. Eu vou relatar, então, o processo criativo do meu trabalho, que eu iniciei em 2017, como eu disse, ainda não finalizei, pois se trata de uma narrativa gráfica longa. Apesar de longa, eu quis fazê-la em quadrinhos. E para isso, eu tive que desenvolver um método de produção de modo a permanecer independente de contratos e prazos editoriais. Um segundo desafio foi justificar por que, sendo eu uma artista brasileira, iria me ocupar de um texto de origem britânico. A solução foi sincretizar a realidade londrina do início do século XX com a nossa realidade local do século XXI. Vamos ver então como é que eu desenvolvi o roteiro, começando pelo argumento. O argumento da minha narrativa é o seguinte: Peter Pan, uma história de meninas, pelo menos esse é o título que eu estou mantendo até o momento, oferece uma perspectiva feminina sobre o clássico de aventura. Eu centralizo as ações em torno de Janice, tataraneta de Wendy Darling. Janice é filha de Clara, que por sua vez é filha de Margaret e neta de Jane. Essas duas últimas personagens são mencionadas por Barry no final da obra original. Janice nasce no Brasil, pois sua mãe vem morar no país relacionando-se com um músico afrodescendente. A nova heroína não escapará ao destino que atravessa a vida das meninas Darling. Peter Pan reaparecerá para levá-la a Neverland. Na tela, vocês podem ver então Janice em 3 estudos preparatórios feitos com ferramentas digitais simulando aquarela. O primeiro adulta, ela grávida de uma menina, uma nova Darling, com o pai aprendendo violão, que vai acompanhá-la durante toda a narrativa, esse violão, e com a mãe Clara ainda bebê. A narrativa como um todo estrutura-se em volumes que eu vou finalizando e divulgando aos poucos online, em algumas plataformas digitais. Ela possui um eixo central localizado em Porto Alegre de 2015, com Janice adulta e grávida de uma menina. Dele derivam outras 2 linhas narrativas. A primeira retoma o passado juvenil de Janice até a aparição de Peter. A segunda é atemporal, onírica, em que Janice viverá aventuras na Terra Sem Tempo, a nova Neverland. Cada volume inclui eventos da narrativa original, composta de 17 capítulos, porém aqui eles surgirão ressignificados, misturados, atravessados pela contemporaneidade e pela cultura brasileiras. O volume 1, Sombras, abrange os capítulos de 1 a 3, Peter Breaks Through, The Shadow e Come Away, Come Away. O volume 2, Terra Sem Tempo, e vincula-se a passagens presentes nos capítulos 4 a 5, escritos por Barry, The Flight e The Island Come True. O volume 3, Casas, integra principalmente o capítulo 6, The Little House, mas também dá prosseguimento ao capítulo anterior e antecipa algumas passagens do capítulo 7, The Home Under the Ground. O 4º volume está em andamento e deverá ser composto a partir dos capítulos 8 e 9, The Mermaid Lagoon e The Never Bird. Ao todo, eu prevejo ainda um trabalho envolvendo mais uns 3 volumes.
Aqui nós temos as imagens, algumas imagens, né, da linha narrativa que se passa em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em 2015. Janice é então uma mulher adulta, está esperando uma menina, e essa menina é filha do namorado dela, que é bem um pouco mais jovem do que ela, ainda está estudando na universidade, enquanto ela já é formada e atua como designer de moda. Ainda em Porto Alegre, nós temos uma segunda linha narrativa, mas que retoma o passado de Janice, quando ela é uma adolescente de cerca de 12 anos. Se passa no ano de 1993, e aqui então nós temos Janice ainda no aguardo da vinda de Peter Pan. Ela sabe que Peter Pan virá, segundo a mãe dela, pois a mãe dela diz, né, que Peter Pan sempre aparece para as meninas Darling. Na linha narrativa 3, então, nós temos finalmente os eventos que ocorrem em espaço onírico, espaço de sonho, que é Terra Sem Tempo, uma reprodução da Neverland, porém livremente inspirada na floresta amazônica. E aqui nós temos Janice, então, numa outra configuração, que mais tarde eu vou explicar melhor por que essas configurações se transformam conforme a linha narrativa. Bom, para me auxiliar na organização do roteiro e na produção das artes, eu documentei os recursos e os processos de trabalho, gerando uma espécie de protocolo de criação. Toda a narrativa está sendo produzida digitalmente num tablet, e isso é devidamente documentado. Eu tenho ainda 2 sketchbooks físicos, né, de papel, com estudos preliminares feitos a grafite ou caneta esferográfica e que me acompanham desde o período da pesquisa na pós-graduação. E também tenho alguns registros como mood boards, que são montagens que eu faço a partir de referências retiradas da internet, e time-lapses de estudos em mídia digital. Agora eu mostro para vocês as 2 ambiências principais da minha narrativa. Nós temos, em primeiro lugar, Porto Alegre, né, entre os anos 1990 e 2015, né, e aqui eu mostro, então, uma perspectiva da Avenida Oswaldo Aranha, que é uma rua bastante conhecida, bastante popular na capital do Rio Grande do Sul. E também temos, dentro de uma perspectiva ampla, aí, uma vista de Terra Sem Tempo, onde aparece o grande rio, né, que seria o rio Amazonas, e ao fundo a floresta inspirada também na floresta amazônica, né? Em primeiro plano, a gente vê a barca de El Gancho, né, que é um contrabandista, e ele navega pelo Grande Rio nesta barca de ferro que se assemelha muito às barcas amazonenses que costumam navegar pelo Rio Amazonas. E os personagens, então, eles foram reconfigurados em torno do sincretismo com a cultura brasileira. Por exemplo, em Terra Sem Tempo, os habitantes atribuem a Peter Pan o nome de Curupira, entidade protetora da natureza, como sabemos, né, pelos nossos estudos na cultura popular brasileira. Gancho se torna El Gancho, um líder contrabandista perigoso, um homem que fala portunhol, né, porque ele é um pouco da fronteira entre Brasil, Venezuela, Colômbia. Ele navega numa barca pelo Grande Rio, que seria o Rio Amazonas. Tiger Lily é Putani, uma indígena Iauanauá, que é uma comunidade, uma aldeia situada mais ou menos ali no Acre, no Amazonas. E o nome Putani é uma homenagem a uma das primeiras pajés mulheres brasileiras. Os meninos perdidos são crianças de rua trazidas por Peter à Terra Sem Tempo. E o bando de Gancho será formado por criminosos foragidos, migrantes de diversas regiões do país. Só Tinkerbell prosseguirá como uma fada europeia e por isso ela é considerada exótica pelos demais. A paleta de cores e os conceitos gráficos foram pensados para repercutir personalidades e funções narrativas dos personagens, resultantes de uma ampla pesquisa iconográfica que eu venho realizando desde o meu período na pós-graduação. Elas se inspiram nas várias edições ilustradas de Peter Pan, desde a primeira edição de 1911 e também em edições brasileiras. Esse estudo todo foi realizado durante a minha pós-graduação e repercute, então, na minha interpretação gráfica dos personagens. O par protagonista atuará em contraste e Janice porta, então, uma energia vital que se traduz nas cores quentes, misturando características afrodescendentes e europeias.
Peter representa a estagnação. É uma espécie de daimon de cores pálidas, frias e outonais. Essas cores pálidas, frias e outonais têm uma raiz nas primeiras versões de Peter Pan criadas por Barrie, quando ele ainda era um personagem do romance The Little White Bird. Os demais personagens foram desenvolvidos a partir deles, em escalas cromáticas um pouco mais dessaturadas. Na configuração gráfica dos personagens, eu acabo atuando conforme os qualisignos de Peirce. Procuro indiciar, então, sentidos obscurecidos pelas adaptações infantis. O dilema entre crescer e viver, ou jamais crescer, ou não viver. A passagem inexorável do tempo, que conduz à morte, e a continuidade da vida através da maternidade das meninas Darling. Nas linhas narrativas que se passam em Porto Alegre, eu trabalho com volumes, sombras e reflexos, pois a ideia é dar uma dimensão de realidade. Mas há algumas diferenças sutis entre o que se passa nas décadas de 1990, quando Janice é adolescente, e o que se passa em 2015, com Janice já adulta e grávida. Nas fases anteriores, que eu vou mostrar agora, temos aí uma linha mais rachurada, volumes mais suaves, né? Gradações de cores mais suaves, uma certa textura que procura reproduzir uma ideia de passado que é registrado apenas na memória da heroína, que não sabemos se realmente se realizou ou se está na imaginação, no imaginário ou nos sonhos dela. Por fim, na terceira linha narrativa, em Terra Sem Tempo, eu elimino completamente os volumes, né, as sombras, os reflexos, trabalho com cores mais chapadas, trabalho com uma linha de contorno clara. Com essa maneira, com essa configuração, então, eu procuro diluir os efeitos de tempo e espaço, porque além disso, além desse processo de coloração, eu ainda trabalho com uma perspectiva olho de peixe, e elimino totalmente as calhas que dividem os quadros, ou seja, toda a narrativa se passa, todas as páginas se passam num único painel, né? E a linha narrativa se mistura com essa perspectiva de olho de peixe, ao ponto de nós perdermos a sensação de linearidade da história. Isso é de propósito, porque justamente para destacar a diferença entre o mundo real e o mundo imaginário. Bom, por fim, apresentei então meu processo criativo, mas de forma bastante resumida, porque na verdade ele é bem mais complexo e envolve conhecimentos em semiótica, análise do discurso, domínio técnico da produção textual e gráfica visual, né, para o roteiro e para as artes, tendo por fundamentação teórica principal a semiótica de Charles Sanders Peirce, Gerard Genette na análise do discurso, na ordem do discurso, Feigl Strover nos processos criativos, entre outros. Eu não sei quem será o público leitor de Peter Pan, uma história de meninas. Eu espero surpreender-me nesse sentido, como diria Ítalo Calvino. Caso venha a ser publicada por algum selo editorial, Peter Pan, uma história de meninas, certamente deverá sofrer algumas revisões. Mas mais do que repetir ou adaptar o clássico que a originou, eu quero dar a ele continuidade, como diria Michel Foucault, e como talvez desejasse o próprio Barrie, impedindo a estagnação e o esquecimento dessa obra que tanto me encanta até hoje. E é isso. Muito obrigada.